Gente, boa noite. Então, eu vim aqui porque me pediram para falar um pouquinho. Quando me fazem as perguntas aí no chat, normalmente eu vou dar um jeitinho de encontrar aqui um tempo para responder, tá, gente? Então, sempre que você queira aprender um pouco mais sobre o tarô, você tem alguma pergunta para fazer, eu vou selecionando as perguntas e aí vou respondendo aqui, né? Me organizando para responder. E dessa vez uma pessoa me fez uma pergunta sobre o 5. Por que as cartas 5 no tarô parecem cartas tão difíceis, tão críticas, né? Sempre parece que tem um pouco de confusão, de fato, né? O que acontece aí com esse número 5 nos arcanos maiores? Então, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é que, dentro do princípio da numerologia no tarô, as cartas, os arcanos menores vão estar, de alguma forma, relacionados com os arcanos maiores. E essas cartas 5, elas interagem muito com a carta do Papa, que já fala de uma ligação, né, de uma questão aí. As duas cartas são um pouco, vamos dizer assim, difíceis de interpretação. A carta do Papa, que fala dessa ligação, olha a posição, ambos apontando, né, um com a mão fechada, o outro com a mão entreaberta. Esse aponta a cruz egípcia para o alto e esse aponta o bastão para baixo, né? Falando que ele tem a função de orientar, mostrando conhecimento, não todo conhecimento aqui, ó, somente aquilo que o iniciado está preparado para lidar com ele, né? Então, assim, mas ele está oferecendo um caminho para o céu, no sentido para os valores superiores, para os valores da ética, para a espiritualidade, para a conservação também, né, daquilo que foi aprendido. E o espiritual, enquanto que o diabo ele está falando, meu domínio, meu reino é o reino da matéria, com tudo que isso implica. Enquanto o Papa ele pode estar pregando, pode estar ensinando um princípio mais de libertação, de comunhão com o outro, aqui na carta do diabo a gente está vendo cada um assim, o seu, né? É eu e aquilo e as minhas necessidades, né? E aqui parece um princípio mais de que tem um potencial de apego maior, né? E de transgressão. Enquanto que aqui a gente sabe que na sombra dessa carta também pode ter o apego, o fanatismo e essas coisas assim, né? O apego à tradição. Mas de uma forma geral ela seria a transcendência, quando o homem ele transcende a matéria. Então, não seria diferente nas cartas 5, porque elas trazem essa ambivalência, esse conflito entre eu e o outro, entre a comunicação. O tarô é um sistema de conhecimento sequenciado. Ele se difere do baralho cigano por isso, porque o baralho cigano as cartas são símbolos isolados, né? Não estão sequenciados. Ás, 2 de copas, 3, as cartas numeradas, figuras da corte, elas não estão sequenciadas. E o tarô a gente tem uma sequência de aprendizados, de crescimento, de evolução nas cartas numeradas, assim como nos arcanos maiores. Então, a carta anterior à carta 5, de qualquer naipe, é uma carta que fala de estabilidade. Se chegou a algum nível de estabilidade. Só que a estabilidade, positiva ou negativa para algum naipe, ela não pode ser mantida para sempre. Porque de fundo, a gente tem uma outra carta no tarô que fala do princípio da vida, que é a impermanência, na roda da fortuna, que é o arcano 10, né? Que é o dobro de 5. Em que então nada fica do jeito que é, de uma forma só, um modelo único para sempre. Tudo muda. Então, quando chega o 5 vem fazer o quê? Vem quebrar a ruptura, criar uma ruptura com essa estabilidade do 4. Então, essa ruptura pode ser olhada de uma forma como uma possibilidade criativa e também na sua sombra como uma possibilidade assim de carência, de falta, né? De a gente se dar conta das nossas necessidades, das nossas dificuldades. Vamos ver. Aqui, por exemplo, no arcano de paus, a gente tem uma disputa, que é bom porque a gente sai da estabilidade do 4, que é uma etapa que se concluiu, se avançou, aquela cumplicidade, onde a gente consegue uma comunicação e um acordo, para um momento em que a gente precisa trazer
de uma nova afirmação do eu, vamos dizer assim. Então, existe aí as divergências, eu preciso colocar a minha ideia, a concorrência, a competição, mas ela ainda não é tão brutal quanto o 5 de espadas. É uma competição, observem que aqui também parece que aconteceu uma competição. Mas aqui é uma coisa mais de instinto, né? De ação, né? Eu quero do meu jeito, eu quero do meu, é a minha ideia que é assim, a minha pode ser melhor do que a sua, é um conflito de poder pessoal, né? Esse é o meu lugar, você não pode mandar em mim, ninguém fica por cima de ninguém, nós somos todos iguais, então as nossas ideias têm os mesmos direitos e tal. Então é algo assim no sentido de uma disputa, de uma competição, para que cada um possa ser respeitado, vamos dizer assim, no mesmo nível. Pode ser também um conflito interno, tá certo, gente? Sempre o tarô a gente vai estar falando do que está acontecendo dentro da gente. Dentro da gente. Pode ser que aquilo que está acontecendo dentro se reverbere no nosso ambiente. Então, eu posso ter um ambiente de competição, de conflito, de concorrência, um relacionamento com muitas discussões em que cada um não consegue parar para escutar o outro, todo mundo quer falar de uma vez, né? Colocar suas ideias, seus argumentos. Mas ainda assim é uma coisa adolescencial. E meus conflitos internos, esse tanto de adolescente dentro de mim brigando por espaço, né? Brigando por uma voz, né? As minhas ideias, os meus medos, né? Os meus bloqueios à ação. Então existe esse conflito, esse nível de conflito na carta 5, paus, fogo. Iniciativa, criatividade, ideias, tudo isso. No nível 5 de copas, a gente tem também uma perda. Todos eles vão falar de uma perda de algum nível, que é a perda daquela harmonia, daquela cumplicidade e tal, que existia no 4 de paus. Aqui a gente vem de uma perda real, de um afeto, de um afeto que eu nutria. Eu alimentava, então algo aconteceu aí que não foi possível eu manter aquela harmonia daquele afeto. Ou as minhas expectativas em relação àquele afeto não foram possíveis ser mantidas, ou há uma perda realmente, então há uma perda interna de expectativas, ou uma perda real que me coloque no estado de luto. Não é? Que me provoque assim, normalmente ela vem acompanhada de um remorso, parece que algo eu fiz errado, sabe? Parece que algo eu fiz, não fiz bem, não era aquilo que era esperado de mim, parece que a gente fala, dei um fora, não sei, né? Então aí eu sou obrigado agora a chorar pelo leite derramado, por dizer assim, chorar as minhas perdas. Mas, ao mesmo tempo, o 5 traz essa possibilidade sempre de que algo se perde, mas existe um potencial ali. Aqui as duas copas de pé, um potencial de apoio, um potencial de restauração da paz interna, né? Do equilíbrio, do afeto também. Mas há uma perda, então o conflito é entre essa aceitação daquilo que eu perdi e essa possibilidade de me abrir ao novo afeto. Já no 5 de espadas, é uma carta mais crítica, é uma carta mais difícil, né? Ela fala de já uma disputa, é uma carta que fala no nível racional, intelectual, de pensamentos, de ideias, né? Da palavra, da comunicação, onde eu sinto que o meu realmente vale mais do que o seu. Eu ganhei de você. Sabe aquelas brigas assim que todo mundo sai perdendo, mas alguém sai ganhando aparentemente. Mas, essencialmente, todos perdem. Eu dou a última palavra, eu tenho razão, mas ficou aquele clima, aquela ferida, aquela ruptura no relacionamento, né? Então, assim, onde há uma situação, uma necessidade a gente se sente injustiçado, desonrado, que foi talvez uma necessidade houve um desequilíbrio naquela relação, um desequilíbrio de forças, enquanto aqui as forças todos têm o mesmo bastão, todos aqui estão na disputa, aqui não. Aqui alguém tem mais, alguém sabe mais e usa esse seu saber para poder ficar com tudo. Então, assim, essa pessoa aqui, como se diz assim, parece que ela se deu bem aqui, né? Essa carta costuma aparecer com pessoas muito boazinhas, que não conseguem se colocar no confronto com o outro, porque ela sente que ela vai magoar, que vai ferir, que não pode dizer as coisas. Então, estão sempre se submetendo, sempre se submetendo. Então, ela pode ser um indicativo, um conselho de que nesse é o momento de você enfrentar, vai ter um certo conflito na hora de você colocar a sua ideia, de você colocar a sua decisão,
mas você vai aprender, vai ter que encontrar uma forma de colocar isso. Talvez não tenha como evitar o desconforto disso daí, né? Mas atenção, porque essa carta normalmente ela traz um pouco disso, de que algo talvez exista uma injustiça aí nessa relação. Ou eu me sinto assim diminuído em relação ao outro, como se eu tivesse menos conhecimento ou eu não tivesse a manobra do meu conhecimento para poder colocar no mesmo patamar que você tem, e aí eu acabo perdendo algo porque eu não consigo chegar aqui. Então, por isso é a carta da desonra também, né? Mas ela fala de uma finalização. Todas elas falam como se fosse uma finalização de uma etapa para o início de uma nova caminhada, né? Que mirando para o 6 aí, que já vem para um maior equilíbrio. Então a gente sai da estabilidade do 4, rompe com 5 para um crescimento fecundo e novos desafios de conexão no 6, em todos os 6. Já o 5 de ouros também ela aparece quando a gente sofreu uma perda ou a gente se sente excluído de alguma forma. A gente sente que pode ser uma doença, que nos falte a saúde, nos falte o vigor, pode ser uma carência financeira, pode ser uma carência afetiva, pode ser uma falta da presença de alguém na nossa vida, pode ser que eu esteja num ambiente onde eu não me sinto pleno, eu sinto que falta algo. Então essa carta ela fala de uma carência, mas que não obstante essa carência, essa falta, que eu sigo adiante. Ela fala às vezes quando a gente se vitimiza um pouco também, na sombra ela aparece, né? Quando há uma vitimização, quando há uma dificuldade às vezes a pessoa é uma sensação interna de estar sendo excluído, como você foi rejeitado numa experiência de amor, de afeto, quando você foi demitido. Também é uma sensação, não quer dizer que você não tenha mais potencial, mas é aquela sensação de menos-valia. Se parece um pouco com esse, mas aqui é no nível mental, né, racional, o sofrimento é psicológico. Aqui pode ser também psicológico, mas é muito concreto, é algo no nível palpável, material que está acontecendo aqui, sabe? Pode ser uma perda real, assim, no sentido, uma carência real, aqueles momentos em que a gente passa por aquelas privações, né? E aí vai depender muito como é que eu vou viver essa privação. Eu vou resistir e seguir em frente ou eu vou me entregar ao vitimismo, né? Então, não sei se ficaram claras aí, né, as ideias em relação a mais ou menos, se vocês conseguem perceber que existem diferenças, né, entre os 5, embora o 5, normalmente quando ele aparece, a gente sente assim, ai, essa menos, dói menos. Porque pode ser aquelas discussõezinhas assim, chatas, né, que ninguém ouve ninguém leva nada, todo mundo só quer ter razão, mas não é grave, né? Mas também pode ser aqueles brainstorm. Eu tô ali na tempestade de ideias, né? Todo mundo tem muita criatividade, muita energia, a gente acaba brigando porque tem muita energia, muito fogo. Onde tem muito fogo, tem muita faísca. Onde tem muita ideia, também tem muita faísca. Então é mais aquela competição, assim, né? E aqui não. Aqui já é mais, a coisa é mais séria, né? Aqui pode ser de adolescentes, aqui é uma coisa que existe já uma racionalidade, né? Já uma intenção aqui no 5. Aqui não. Tanto que aqui você vê adultos e aqui você vê todo o ambiente lá atrás, né? Ó, lá atrás uma pessoa totalmente assim deprimida, né? Como se ela tivesse perdido realmente algo muito importante. Todo mundo tem que deixar as espadas, né? Imagine um jogo aí de os apostadores aí, o jogo de as pessoas são obrigadas a sair sem as suas armas, né? E as armas aqui, as espadas, elas estão em relação com a honra, né? Com aquilo, com a minha ideia, com a minha palavra. Então eu sou obrigada a abrir mão disso para dizer, você tá certo, ok. Então, gente, é isso, tá? Se você tem alguma pergunta sobre o tarô, se você tem algum comentário a fazer sobre esses 5, ou se você gostaria de saber algo mais sobre algum outro, comentar, coloque aí seu comentário, o que você achou e o que você acrescentaria nisso aí, tá bom? Então é isso. A gente se vê por aqui. Tenha uma excelente noite, um grande abraço. Tchau, tchau.